O ano era 1970 e o Brasil vivia uma grande felicidade por conta do futebol. No dia 21 de junho desse mesmo ano, a seleção brasileira conquistava sua terceira Copa do Mundo no México. Os jogadores da seleção, como Pelé, Jairzinho e Rivelino, haviam encantado o mundo todo com seu futebol, principalmente os brasileiros. Toda essa euforia no país logo acabou chamando a atenção do mercado. Diversas empresas pensavam em como utilizar o clima de campeão da Copa do Mundo para alavancar suas vendas no comércio. Uma dessas companhias era a Alpargatas, uma tradicional empresa de calçados fundada em 1907 por imigrantes liderados por Robert Fraser. Na época, a Alpargatas já era reconhecida pelas linhas Kong e Bamba, mas enxergava no futebol um novo caminho. Logo, diante desse cenário, a empresa decidiu focar nesse mercado esportivo e dar um novo passo. Assim, em julho de 1970, nasceu o Quixote, um calçado esportivo que rapidamente se tornaria um símbolo da infância brasileira. No entanto, para entender a força do Quixote, é preciso voltar um pouquinho no tempo e entender como tudo aconteceu. Tudo começa a partir da criação da empresa Alpargatas no dia 3 de abril de 1907, quando o imigrante escocês Robert Fraser se une a um grupo inglês de investidores e funda a empresa na cidade de São Paulo. Inicialmente, a produção era focada em alpargatas no modelo roda, além de lonas industriais, incluindo aquelas para caminhões. As lonas eram comercializadas sob a marca Locomotiva, que acabou sendo vendida anos depois, em 2010, para outra empresa. No ano de 1910, a Alpargatas já havia se tornado um grande sucesso. Os calçados produzidos pela marca haviam se tornado populares nas lavouras. Isso fez com que a empresa se tornasse um símbolo de funcionalidade e durabilidade. O prestígio era tanto que ainda na década de 1910, suas ações passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Porém, apesar do sucesso, a empresa enfrentou alguns obstáculos pouco tempo depois. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alpargatas enfrentou severas dificuldades, como escassez de matéria-prima e uma devastadora epidemia de gripe espanhola, que atingiu metade de seus funcionários. Já na década seguinte, o colapso do café e a crise de 1929 impuseram novos obstáculos para a companhia, que precisou suspender temporariamente a produção em suas fábricas. Contudo, na turbulenta década de 30, em meio à instabilidade política e à inadimplência generalizada das empresas, a Alpargatas conseguiu não só sobreviver, mas prosperar. Contando com o apoio dos seus funcionários e com manobras estratégicas junto aos acionistas, a produção das fábricas foi retomada e o modelo Alpargata Roda voltou a ser comercializado, que era o principal calçado da empresa até então. Ainda nos anos de 1930, a empresa lançou seu primeiro calçado de couro. Já em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, a Alpargatas foi convocada para fornecer mochilas, barracas e fardas aos combatentes. Na década de 1940, enquanto o Brasil enfrentava as dificuldades da Segunda Guerra Mundial, como a escassez de alimentos e combustíveis, a Alpargatas se manteve firme e conseguiu manter a produção de calçados. Após o fim do conflito, ela passou a investir em novos produtos, como sua primeira calça jeans. Foi somente em 1950 que dois novos modelos entraram para a história dos calçados brasileiros, o Conga e o Bamba. A partir dali, uma nova era se iniciava para a empresa. Anos depois, em 1962, surgiam as icônicas Havaianas, uma revolução no segmento de sandálias que só alcançaria seu auge comercial a partir da década de 1990, primeiro no Brasil e depois em todo o mundo. Com o passar dos anos, a Alpargatas continuava inovando e expandindo, tanto que na década de 70 a empresa adquiriu outras marcas, como Rain e Topper, que foram vendidas no ano de 2015. Contudo, em julho de 1970, a empresa lançava um dos seus calçados mais icônicos e que permanece vivo na memória de muitos, o Quixote. Muito mais que um calçado, o Quixote se tornaria um símbolo por trazer a união entre esporte, estilo e identidade. No Brasil dos anos 80, dominado por marcas nacionais de tênis como Rainha, Montreal, Bamba e o próprio Quixote, esses calçados logo se tornariam ícones culturais e conquistaram o público brasileiro. O nome Quixote era único e tinha forte apelo popular. Logo, ele se tornou o desejo de milhares de crianças pelo Brasil. A palavra Quixote era uma combinação da palavra inglesa kick, que significa chutar, e a palavra chute.
O nome fazia referência ao futebol, já que o calçado era uma mistura de tênis com chuteira e por isso possuía cravos no solado. Além do nome ser único, o slogan também era bastante característico: "Que chute, calce essa força", fazendo com que a marca conquistasse milhares de consumidores pelo país. O Que Chute foi um dos maiores sucessos comerciais e culturais da Alpargatas. Nas décadas seguintes, o Que Chute logo se tornaria um dos maiores ícones do mercado nacional. Seu design era simples, mas marcante. Ele era inspirado nas alpargatas espanholas, que eram feitas de lona e corda, sendo um mix entre chuteira e tênis, feito de lona preta com solado de borracha e pequenos cravos. Lembrava diretamente uma chuteira de futebol, mas com um detalhe curioso que virava moda nas ruas. O cadarço do Que Chute era tão comprido que as crianças, quando usavam calçado, davam voltas em torno do tornozelo ou passavam por debaixo da sola antes de amarrar. O Que Chute caiu no gosto da criançada, pois era resistente, acessível e servia tanto para ir à escola quanto para jogar bola na rua, na quadra ou no campo. Ele se tornou parte do uniforme não oficial de milhões de estudantes brasileiros, a ponto da Alpargatas veicular anúncios do calçado ao lado de materiais escolares em jornais da época. Ou seja, na prática, o Que Chute era tão essencial quanto o caderno e o lápis. O seu auge veio entre os anos 78 e 1985, quando as vendas ultrapassaram 9 milhões de pares por ano, o equivalente a quase 10% da população brasileira da época. Um número impressionante, impulsionado por um contexto favorável, uma vez que o país adotava uma política de incentivo à indústria nacional, dificultando importações e deixando poucas opções no mercado. Isso fez com que o Que Chute se tornasse mais acessível do que outras marcas de chuteira da época. Ao lado de outros clássicos da Alpargatas, como o Conga e o Bamba, o Que Chute era o calçado preferido de crianças e adolescentes por todo o país e se tornou uma das marcas mais importantes, tanto da Alpargatas quanto do Brasil. Durante os anos 80, para continuar aumentando as suas vendas e fazer com que a marca Que Chute se mantivesse relevante no mercado, a empresa Alpargatas intensificou seus investimentos em publicidade, investindo em propagandas na televisão, rádio, revistas e outdoors. Além disso, a empresa criou jingles memoráveis, como "Que chute é bom pra tudo", e slogans certeiros, como "Que chute é bom pra chutar". Com o objetivo de manter o nome Que Chute em evidência, a marca patrocinou campeonatos de futebol de rua, eventos esportivos e até festivais de música. Fora isso, diversas celebridades passaram a estrelar os comerciais da Que Chute. Um dos rostos mais marcantes nas propagandas da marca foi o do ídolo brasileiro de futebol, Zico. Nesse comercial, o ex-jogador afirmava que o calçado era para quem levava o futebol a sério desde pequeno. A associação entre o Que Chute e o sonho de se tornar jogador profissional de futebol foi um dos maiores acertos publicitários da marca. Outro nome bastante conhecido foi Galvão Bueno, que emprestou sua voz para narrar uma propaganda inesquecível, com uma corrida de carrinho de rolemã com meninos usando o Que Chute. Por conta do enorme sucesso e popularidade, a marca expandiu ainda mais nos anos 80 e lançou bolas de futebol, mochilas, cadernos e até bonecos licenciados. O nome Que Chute virou sinônimo de esporte e durabilidade. O calçado era tão resistente que nos anos 90 a Prefeitura de São Paulo instituiu o Que Chute como parte do uniforme oficial dos garis da cidade. Um reconhecimento prático de sua durabilidade. No entanto, a marca não imaginava que seus dias de glória estavam perto do fim. O reinado do Que Chute estava desabando, e tudo começou na década de 1990, época em que o Brasil passava por transformações profundas. A abertura econômica promovida pelo governo federal trouxe uma avalanche de produtos importados, e com ela, uma nova concorrência ao mercado interno. Para o Que Chute, isso foi o início do fim. Isso fez com que os calçados resistentes e emblemáticos começassem a perder espaço para marcas internacionais, que ofereciam design moderno, conforto aprimorado e tecnologias de ponta. Além da concorrência externa, houve uma forte mudança no perfil dos consumidores, que passaram a dar preferência para inovação, moda e conforto, e como consequência, o Que Chute foi perdendo sua fama. A Alpargatas acreditava que o sucesso do Que Chute seria eterno, por isso acabou deixando de inovar em seus produtos, fazendo com que o calçado permanecesse praticamente o mesmo desde os anos 70.
Além disso, ela não conseguiu acompanhar as novas tendências do mercado e as preferências de seu público. Por conta disso, no ano de 1996, a Alpargatas tomou uma difícil decisão e descontinuou oficialmente a produção do quichute, para concentrar seus investimentos em marcas mais rentáveis e em crescimento, como Havaianas e Topper. Isso fez com que o calçado desaparecesse das prateleiras de uma hora para outra. Entretanto, o calçado ainda permaneceu vivo na memória de muitas pessoas. No começo dos anos 2000, o quichute ainda era lembrado com nostalgia, tanto que em 2002 ele reapareceu de forma inusitada nas passarelas da São Paulo Fashion Week, usado pelo estilista Alexandre Hertkovich como peça conceitual de moda. Um tênis que um dia simbolizou a simples infância dos anos 70, agora era tratado como ícone cultural. Contudo, 3 anos depois, em 2005, a Vulcabras, uma empresa brasileira que atua no setor calçadista, comprou os direitos da marca e tentou trazê-la de volta ao mercado. A ideia era resgatar o espírito original do quichute, mantendo seu design clássico e preço acessível. A aposta era na nostalgia dos consumidores que haviam crescido com ele nos pés. No entanto, o mercado já era outro e as novas gerações não tinham a mesma ligação emocional com o calçado. Fora isso, os concorrentes, tanto nacionais quanto importados, estavam muitos passos à frente. Isso fez com que a tentativa de relançamento não desse tão certo, já que o quichute não conseguia mais competir em inovação, qualidade e variedade, assim como as novas marcas esportivas que dominavam o setor. Mesmo assim, a marca quichute ainda era muito comentada. Inclusive, no ano de 2009, chegou aos cinemas o filme Meninos de Quichute, baseado no livro de Márcio Américo. A história, ambientada nos anos de 1970, contava a jornada de um garoto de 12 anos que sonhava em ser goleiro da seleção brasileira. A verdade é que o quichute se tornou uma lenda que ainda permanece viva. Recentemente, no ano de 2022, o Grupo Alexandria anunciou o projeto Sociedade das Marcas Imortais, voltado à revitalização de marcas brasileiras icônicas mais adormecidas. E o quichute estava entre elas. O plano era um relançamento moderno, com foco no ambiente digital e vendas exclusivamente online. Na época, a previsão era trazer o produto de volta ao mercado em 2023. No entanto, até agora não há registros públicos de que o novo quichute tenha de fato retornado às prateleiras digitais ou físicas. Outro fato bastante curioso é que a marca quichute, mesmo tendo sido descontinuada, ainda está registrada no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e a Alpargatas possui os direitos sobre ela. Além disso, no ano de 2024, a empresa Alpargatas fez novos pedidos de proteção da marca quichute, dessa vez ampliados para categorias como equipamentos esportivos e artigos de vestuário. Logo, surgiram notícias de um possível relançamento da marca, indicando que a história da quichute pode ainda não ter chegado ao fim. Se o seu sonho é trabalhar de onde quiser, ganhar dinheiro e conquistar a sua liberdade, o curso Edições Disruptivas pode transformar esse sonho em realidade. Com o curso Edições Disruptivas, você aprende a editar vídeos com qualidade profissional de forma simples, prática e sem enrolação, mesmo que nunca tenha aberto um programa de edição antes. São mais de 60 videoaulas criadas para te ensinar a transformar criatividade em renda real. Além disso, o Plano Master traz um módulo exclusivo com os mapas fantásticos, o maior perfil de mapas animados do Brasil, com mais de 1.200.000 seguidores, ensinando técnicas únicas que podem elevar suas produções a outro patamar. O primeiro passo é seu. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e comece hoje mesmo. Se você busca liberdade financeira e a opção de trabalhar de qualquer lugar do mundo, o Edições Disruptivas é a escolha certa para você. O Brasil do final dos anos 70 ainda estava descobrindo a sua própria modernidade, e foi exatamente nesse contexto que a Company surgiu. A ideia era simples, mas visionária. Até então, mochilas eram apenas ferramentas de transporte. Contudo, a Company, fundada por empreendedores brasileiros, atentos ao comportamento jovem e às transformações culturais do momento, enxergou nelas um espaço para algo novo, trazendo moda, expressão e identidade. Era a fusão perfeita entre praticidade e personalidade. Os nomes por
trás da revolução da marca eram Mauro Tabman e Luiz de Freitas Machado. Contudo, o grande responsável pelo sucesso da Company foi Mauro. Formado em arquitetura, Taubman foi um grande empresário e estilista nos anos 70. Mauro começou sua carreira como vitrinista e, ao longo da sua trajetória profissional, se juntou com o estilista Luiz de Freitas Machado para fundar a Company. Inspirada no estilo de vida californiano e nas primeiras influências do surfwear brasileiro, a Company foi oficialmente lançada no ano de 1973. O sucesso foi quase imediato graças às inovações trazidas por Mauro, que foi o grande responsável pela expansão da marca. O empresário costumava viajar com frequência para outros países, junto com a sua equipe, para buscar referências de fora e trazer para o Brasil. Além disso, os produtos da Company possuíam uma alta qualidade, uma vez que a própria marca produzia absolutamente tudo, e foi uma das primeiras lojas brasileiras a contar com o designer. A Company, por produzir todos os seus produtos, comprava os fios de algodão, fiava a própria malha, fazia a estampa e os cortes. Mesmo sendo responsável por todas as etapas de produção, a empresa conseguia ser rápida, entregando seus produtos no tempo certo e com ótima qualidade. E esse foi um dos motivos por que a Company ficou tão famosa e querida em todo o país. A empresa também se destacou por ter sido a primeira marca a patrocinar surfistas e esportes de areia. Assim que foi lançada a primeira loja da Company, foi aberta em Ipanema, no Rio de Janeiro, na rua Garcia Dávila. O local onde foi instalada ajudou bastante no reconhecimento da marca, principalmente por conta do patrocínio no surf. A loja também chamava bastante atenção por ter todas as suas vitrines decoradas pelo surfista e pintor Fábio Kerr, que permaneceu por quase 20 anos pintando as vitrines da Company. Tudo isso permitiu que a loja se tornasse uma das mais famosas do Brasil e se expandisse rapidamente. Mais do que vender um produto, a Company vendia uma ideia de futuro, um futuro criativo e otimista. E nesse primeiro momento parecia que nada seria capaz de frear seu crescimento. A Company havia se tornado um fenômeno e estava prestes a se consolidar como uma das marcas mais emblemáticas da cultura jovem brasileira. Nos anos 80, os jovens eram movidos por uma vontade de serem vistos e serem diferentes. Foi nesse cenário que surgiu a oportunidade da Company lançar um dos seus itens mais desejados, as suas famosas mochilas. Em pouco tempo, suas mochilas estavam nas vitrines das principais capitais, nos ombros de estudantes, artistas, surfistas e até músicos. Era presença constante em revistas de moda, anúncios de TV e nas ruas das grandes cidades. Ter uma mochila Company era carregar um símbolo de liberdade e, de certa forma, fazer parte de um movimento. Seu logotipo simples e marcante se tornou um emblema de status e juventude. Bordado com precisão nas mochilas, ele representava um símbolo de pertencimento. Jovens de colégios particulares e públicos estavam vidrados na mochila da Company, e logo elas se tornaram febre no Brasil. Pela primeira vez, um produto escolar se tornava um item de desejo coletivo. A mochila emborrachada, com costuras reforçadas, design arrojado e uma paleta vibrante de cores, colocaram a Company no centro da estética urbana que nascia nos anos 80. De um pequeno negócio fundado no final dos anos 70, a marca cresceu com uma visão rara para seu tempo. Em um mercado ainda dominado por produtos sem identidade e sem apelo visual, a Company inovou e transformou o objeto cotidiano em um ícone cultural. As mochilas Company tinham personalidade, eram modernas, leves e coloridas, uma combinação inédita para a época. Porém, o verdadeiro segredo da Company estava em algo que ia além da estética. Ela entendia a juventude. Enquanto outras marcas falavam de funcionalidade, a Company falava de emoção. Suas campanhas mostravam liberdade, praia, música, skate, estudo e diversão. O sucesso foi explosivo. Nas escolas e universidades, as mochilas se tornaram uniformes informais. Nas praias, eram usadas como extensão do corpo. Nos centros urbanos apareciam em vitrines e editoriais de revistas, dividindo espaço com jeans ump, camisetas Pacalolo e tênis rainha. Era uma era dourada da moda jovem nacional, e a Company estava no topo dela. A marca conseguiu algo raríssimo, ser moderna sem ser estrangeira. Em um Brasil ainda fechado para importações, ela oferecia design, qualidade e estilo comparáveis a marcas internacionais. Tornou-se um orgulho nacional. Para muitos jovens, a primeira conquista de consumo importante foi uma mochila Company. Durante quase uma década, a empresa foi sinônimo de juventude, liberdade e modernidade. Criou tendências, inspirou concorrentes e consolidou um mercado que praticamente não existia antes dela.
Em pouco tempo, a Company se estabeleceu como uma das marcas mais conceituadas em mochilas e acessórios de mobilidade. Nos anos 80, a empresa experimentou uma fase de crescimento e inovação que a transformou em uma das marcas mais icônicas da década. E assim, no auge da fama, a marca que havia definido uma geração se viu diante de um novo desafio. Na década de 90, a Company foi uma das primeiras marcas a entender a importância de se adaptar a mudanças no estilo de vida das pessoas. Com o aumento da mobilidade urbana e a expansão da indústria de viagens, a demanda por mochilas de alta qualidade e confortável cresceu, e a Company se destacou como uma das marcas que atendiam essa necessidade. Em poucos anos, a Company se tornou uma das grifes mais famosas do país. E não foram apenas as mochilas que se tornaram itens de desejo. A marca também ficou bastante conhecida pelas suas roupas e produtos esportivos destinados ao público jovem. Outro item bastante popular eram os calçados, que eram fabricados por uma outra empresa do grupo, chamada de Companhia dos Pés. As camisetas eram um dos produtos de maior sucesso por conta de suas estampas e frases criativas. Não podemos deixar de fora a famosa calça jeans carpinteiro, que era uma calça mais larga, cheia de bolsos. Esse estilo de calça chegou ao Brasil através da Company e de Mauro, que havia viajado para outro país e trouxe a tendência para cá. Assim que foi lançado, o modelo da calça se tornou uma febre, sendo copiado por praticamente todos os concorrentes da marca. As décadas de 80 e 90 foram o auge da empresa. Nesse período, praticamente todos os produtos lançados pela marca se tornaram febre e desejo entre os jovens brasileiros. Por mais que outras marcas lançassem produtos semelhantes com a mesma qualidade, ninguém se importava. Isso porque a Company já tinha se tornado símbolo de status entre crianças e adolescentes, mesmo seus produtos não sendo tão acessíveis por serem considerados caros para a época. O sucesso da Company era tanto que ter apenas uma loja não era suficiente. A empresa precisou expandir seus negócios para poder dar conta da alta demanda. Assim, nos anos seguintes, a Company abriu uma filial no Shopping Center Rio Sul, em Botafogo. Logo depois, a empresa abriu novas filiais em Copacabana, no Barra Shopping, no Shopping Tijuca e também no Fashion Mall. Mesmo tendo diversas filiais espalhadas não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, a Company chegou a ter cerca de 4 lojas em um mesmo shopping por conta da demanda por seus produtos. Na região do Rio de Janeiro, a empresa contava com cerca de 900 funcionários nas lojas e nas fábricas, além de mais de 300 colaboradores espalhados pelas lojas de todo o país. Nessa época, tinham dezenas de lojas da Company e muitos funcionários. Além disso, foi o período em que a marca investiu bastante em comerciais de televisão. Qualquer pessoa que viveu sua juventude entre as décadas de 80 e 90 se lembra das propagandas icônicas da Company, sempre trazendo temas como juventude e liberdade. A Company estava vivendo seu momento de glória. Tudo estava indo muito bem, obrigado. Os fundadores acreditavam que a empresa cresceria ainda mais. Entretanto, do dia para a noite, uma tragédia acabou colocando fim nos planos dos sócios. E a Company, que um dia foi a marca mais desejada pelos jovens, logo iria desaparecer. Os anos 90 marcaram uma ruptura profunda no Brasil. O país, que até então vivia um ciclo de produção essencialmente nacional, abriu suas fronteiras comerciais e foi inundado por produtos e marcas estrangeiras. De repente, o jovem brasileiro que cresceu usando marcas locais começou a desejar o que vinha de fora. E esse novo mundo globalizado, cheio de novidades e tendências importadas, seria o começo do fim para a Company. Enquanto marcas internacionais chegavam no Brasil, a Company lutava para manter seu espaço. Seus produtos continuavam bons, porém a narrativa havia envelhecido. O design, antes revolucionário, agora competia com modelos importados que pareciam vindos do futuro. A situação piorou ainda mais com o falecimento de Mauro Tabman no dia 13 de fevereiro de 1994. O empresário e estilista faleceu de complicações neurológicas decorrentes da AIDS. Mauro já estava internado há um bom tempo na Casa de Saúde São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. Antes de fazer o tratamento aqui no Brasil, Mauro já havia sido hospitalizado em Nova York, onde passou por um tratamento contra a doença. A morte de Mauro Tabman foi um choque não apenas para sua família, mas para todos que o conheciam, como os fãs da marca e os funcionários da Company. Isso porque Taubman era muito querido e era um dos principais responsáveis pelo sucesso da marca, por sempre trazer tendências e diferenciais para a empresa. A empresa sempre dependeu bastante de Mauro e com sua morte ela se viu sem rumo. Após o falecimento de Mauro, houve uma grande batalha judicial entre a sua família e seu sócio, Luiz de Freitas.
Muitos acreditam que essa briga judicial foi um dos principais motivos pelo fim da Company. Durante esse período, houveram rumores que havia sido oferecido aproximadamente $650 mil para sua família. No entanto, o que se sabe é que a família recusou esse valor e exigiu uma auditoria para avaliar o valor da marca. No ano de 1989, a Company foi avaliada pelo Citibank em cerca de $25 milhões. A briga entre a família e o sócio da Company acabou sendo o começo da decadência das lojas e da marca. A queda não veio de um dia para o outro. Foi lenta, quase imperceptível. Primeiro, as mochilas desapareceram das vitrines, depois dos comerciais, até que um dia sumiram totalmente. Sem conseguir se reposicionar, a Company foi sendo esquecida. Aos poucos, as lojas da Company foram fechando, uma a uma, e a relevância da marca foi decaindo a cada ano. Por fim, no ano de 2004, a última loja foi fechada. A Company desapareceu, sem escândalos, sem manchetes e sem despedida. Entretanto, apesar do seu sumiço e de não ser mais um sucesso como antigamente, a Company ainda existe. A empresa não conta com lojas físicas, apenas um site onde vende mochilas, acessórios e camisetas como o famoso C estampado em seus produtos. Hoje, décadas depois, o nome Company ainda ecoa com força nas lembranças de quem viveu sua era. A empresa conseguiu o que poucas marcas nacionais alcançaram: transformar um objeto comum em ícone cultural. Ela não vendia mochilas, ela vendia pertencimento e a sensação de fazer parte de um movimento jovem, criativo e otimista. Mesmo após desaparecer das vitrines, a marca nunca desapareceu da memória coletiva. As mochilas originais continuam sendo encontradas em brechós, acervos pessoais e comunidades nostálgicas na internet. Ela não foi apenas uma empresa que desapareceu com o tempo, foi uma marca que marcou o tempo. Assim como Zump, Pacalolo e Fiorucci, ela pertence à geração das grifes brasileiras que conseguiram unir moda e emoção. Mas diferente das demais, a Company deixou algo mais duradouro: uma conexão emocional com a ideia da juventude.